Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Meus caríssimos e amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o Dia de Finados, dia que a Igreja reserva para rezar por todos os falecidos, os filhos e filhas da Igreja falecidos. Então, hoje também, embora a liturgia nos oferece algumas possibilidades de evangelho, né? Porque são várias missas que poderão ser rezadas com leituras também diferentes para cada missa. Nós optamos também hoje por ler o Evangelho, que já que estamos no tempo do Evangelho do ano C, né, de Lucas, nós vamos então proclamar o Evangelho de Lucas, que está em Lucas 12, de 35 a 40. Mas quem for na missa hoje participar nos nossos cemitérios, que é importante que se vá também participar ali, porque recebe indulgências plenárias para os nossos fiéis defuntos, nós poderá ouvir outro Evangelho. Mas nós optamos hoje por Lucas 12, 35 a 40, que faz parte da liturgia. Disse Jesus a seus discípulos: que vossos sinos estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 de madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o Dia de Finados, dia em que a Igreja Católica Apostólica Romana faz memória de todos os seus membros que já partiram deste mundo. Esse dia nos recorda que a existência terrena é passageira, porém a vida ganha novo sentido a partir da fé na ressurreição. E o Evangelho que nós proclamamos esses dias nos ajuda a penetrar nesse grande mistério, o mistério da morte, mas que agora foi iluminado pelo mistério da morte e ressurreição de Jesus. Então nós podemos falar da ressurreição dos nossos irmãos falecidos a partir da ressurreição de Cristo. Paulo vai dizer na carta dele aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e a nossa pregação é inútil. Nós somos os mais tolos da face da terra. Se nós proclamamos e rezamos por esses irmãos que terminaram a vida no tempo, é porque nós acreditamos que eles estão vivos, que eles vivem em Deus, porque Deus não é o Deus dos mortos, vai dizer Jesus, mas Deus é o Deus da vida, é o Deus dos vivos. Então a tradição da Igreja nos exortou sempre a rezar pelos fiéis falecidos. E o fundamento da oração de sufrágio, que é assim que nós falamos, né? Sufrágio pelas almas, sufragar, rezar, fazer algo por alguém que não pode mais fazer, encontra-se na comunhão do corpo místico. Por conseguinte, recomenda a visita aos cemitérios, o adorno dos sepulcros e o sufrágio como um testemunho de esperança confiante, apesar dos sofrimentos, pela separação desses entes queridos. E lá em 2 Macabeus 12:46 nós ouvimos assim: eis porque ele, ou Judas Macabeu, mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Então, desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor. Tanto que a gente oferece missa, reza missa, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que purificados eles possam chegar à visão beatífica,
ou seja, contemplação da face de Deus. Então a igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos fiéis defuntos. Nossos mortos, que comemoramos hoje no dia de finados, não estão mortos para o tempo, saíram do tempo, mas vivos em Deus, estão vivos junto de Deus, gozando a vida eterna que não se acabará. Obviamente, aqueles que viveram, fizeram o bem, entraram para a vida eterna. Aqueles que fizeram mal, agora também foram tirados, passaram pela segunda morte, foram excluídos, ou seja, se auto-excluíram do banquete da vida. Então o livro da sabedoria, na Bíblia, nos ensina que os justos, os que perseveram na fé, não morrem. Sabedoria 2:23. O mesmo livro da sabedoria nos assegura que os justos vivem para sempre, recebem do Senhor sua recompensa, cuida deles o Altíssimo, e receberão a magnífica coroa real. E das mãos do Senhor, o diadema da beleza. Sabedoria 5, de 15 a 16. Sabemos, irmãos, como eu disse, que algumas pessoas serão salvas, embora Deus quer que todos se salvem, porém através do fogo, que as purificará. Então, este estado após a morte, que a doutrina católica sempre denominou purgatório. Este fogo do amor de Deus é imagem, pois o fogo que purificará o coração humano é o amor de Deus. E para poder contemplar a Deus é preciso estar puro. O que acontece é que muitas fragilidades humanas talvez impeçam a imediata acolhida na visão beatífica de quem morreu. E por isso, e por eles, por esses irmãos, oferecemos preces, sacrifícios, especialmente no dia de finados, para que quanto antes lhes resplandeça a luz da bem-aventurança. Então, no dia, de maneira especial, no dia de finados, é que nós oferecemos o dia todo a Eucaristia em prol desses irmãos falecidos, embora a igreja todos os dias também reza por eles. Então todo pecado, principalmente quando grave, mas também a falta leve, deixa na alma um resquício de si ou uma inclinação má, que metaforicamente deixa uma cicatriz, deixa um pouco de ferrugem na alma. Agora, o pecado grave, o pecado mortal, ele já mata dentro de nós a caridade, a vida sobrenatural, ou seja, a pessoa livre, consciente e deliberadamente, ela exclui Deus do seu coração. Mas como isso é possível? A pessoa vai dizendo não, é uma rejeição completa de Deus. Bom, essa se morreu nesse estado, né, não teve tempo de se arrepender, com certeza aquilo que a igreja chama não tem lugar para essa pessoa no reino do céu. Não porque Deus a excluiu, mas porque a pessoa se auto-excluiu, ela excluiu Deus do coração, ela matou o amor no coração, ela, pela opção que ela fez pelo mal, que é o pecado, ela excluiu, rejeitou a graça de Deus. Agora, tem aqueles que nós que pecamos e que não é um pecado grave, mas é um pecado leve, que nós então vamos passar pelo purgatório, ali onde seremos purificados por esse amor de Deus. E é por esses irmãos, a igreja reza por todos, porque não sabemos quem está no céu ou não, mas pede a Deus que fortaleça o amor das almas do purgatório, para que apaguem toda a sombra de tendências desregradas e lhes permita entrar quanto antes na visão de Deus face a face. Então o purgatório não é um lugar, mas é um estado no qual o amor a Deus existente na alma do falecido toma posse por completo, livrando-a de qualquer apego ao pecado. Não nos é possível avaliar a duração do tempo que a pessoa passa no purgatório, pois esse não está submetido ao sistema de nós, como de anos e dias, como aqui na Terra observamos, considerando os movimentos dos astros. Então, no purgatório, a duração é representada pelos atos espirituais, atos de reconhecimento e amor que as almas praticam.
Então, a Santa Missa é o melhor meio de sufragar as almas do purgatório. Então, oferecemos a Deus o sacrifício de Cristo perpetuado sobre os nossos altares, para que o Pai, que conhece o coração de cada um, conceda a essas almas as graças necessárias para vencerem as resistências do pecado. Então, rezar pelos mortos é um ato grande de caridade, é um ato de misericórdia, que muito agrada a Deus. Então, hoje, quem pode, vamos ao cemitério, vamos rezar os nossos falecidos, não estão ali, estão ressuscitados, estão em Cristo, mas ali está os restos mortais, que nos faz lembrar, ter memória, respeito por esses irmãos que passaram por essa vida. Rezemos pelos nossos falecidos e saibamos o porquê que rezamos pelos nossos fiéis defuntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.